na verdade, agora temos um painel aqui para apresentarmos para vocês. E não tivemos, então, hoje, infelizmente, a presença de duas palestrantes que estariam aqui conosco, mas eu soube que uma delas mandou um vídeo. Tá por aí, pessoal da produção? É a Elbia. A Elbia Ganum, presidente da Abeólica, e Renata Insfer, presidente executiva na Abiogás, e também a Marisete da Daude, presidente da Abrage. Não temos. Ok. Vou passar, então, um recadinho aqui que elas não puderam estar presentes em nosso congresso, já que foram solicitadas para o evento de lançamento da Política Nacional de Transição Energética e inauguração do Observatório Nacional de Transição Energética em Brasília, com a presença do presidente Lula, fato que muito nos orgulha, sabendo que nós, mulheres, estamos sendo representadas por elas neste evento. Afortunadamente, elas enviaram as suas representantes e teremos, então, um painel agora com 6 mulheres maravilhosas. E eu quero que vocês recebam a primeira mulher que vai se apresentar aqui no painel, que tem como tema sustentabilidade, o coração da transição energética. Com vocês, Alessandra Torres, presidente da Abra PCH, posicionando-a como uma voz relevante em debate sobre a sustentabilidade energética. Seja bem-vinda, Alessandra Torres. E agora recebam Bárbara Torres, especialista regulatório da Abeólica, advogada especialista em direito público, direito concorrencial e regulatório, e há mais de 7 anos dedica-se à regulação do setor elétrico. Luciana Navarrete, diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade da Engie Brasil, primeira mulher a ocupar um cargo na diretoria da Engie Brasil Energia. Thalita Viana, coordenadora de assuntos regulatórios, uma salva de palmas também para Thalita. Sua atuação possui foco na promoção e a regulamentação do uso do biogás e o biometano como uma alternativa energética para o Brasil. E agora recebam Camila Fernandes, diretora da Associação das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Abrage. Tem 20 anos de experiência no setor elétrico brasileiro. E para fechar esse painel, Zilda Costa, vice-presidente da ABGD. Com 2 décadas de experiência no setor energético, ela tem um histórico de implementação de projetos diversificados, incluindo energia solar, eólica, cogeração qualificada e gás de aterro. Seja muito bem-vinda, Zilda Costa! A Alessandra, então, vai iniciar aqui com um recadinho. Bom dia a todos e todas, né? Que alegria estar aqui com vocês hoje. Nossa, que momento bom. A gente ficou no planejamento tanto tempo, né? Buscando viabilizar, e quando a gente chega aqui é uma energia muito bacana. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós estamos aqui nesse painel para falar um pouco da visão das associações do setor elétrico, especialmente aqui representado por alguns setores de geração de energia. Mas antes, me permitam fazer a breve abertura do painel prestando uma homenagem para a grande idealizadora de tudo isso aqui, a Lúcia Abadia. Ela já se apresentou aqui no início, mas nós que representamos as associações de geração do setor elétrico, nós não poderíamos deixar de fazer essa homenagem para essa mulher guerreira, batalhadora. Contou a história dela aqui. Ela esqueceu de contar que ela formou uma família linda com 3 filhos, se estabeleceu no interior de São Paulo, fazendo projetos, né, como ela contou, ligados ao desenvolvimento urbano. E aí o setor elétrico entrou na vida dela por meio de projetos de smart cities, né, como ela contou também. E aí ela foi direto atuar na GD, na geração distribuída,
por algum tempo, acho que 10 anos, 12 anos, né? E foi exatamente tempo suficiente para organizar esse projeto incrível. Então, Lúcia, você que é uma mulher inspiradora, alto astral, um coração enorme, que todos os dias você começa logo cedo, desejando as melhores vibrações para todo mundo que está nas suas redes, né? Que para mim é uma inspiração imensa. E que hoje você vive um sonho, ser avó do pequeno Henrico. Pequeno Henrico. Pifou. Ser avó do pequeno Henrico, que nasceu dias atrás, que te trouxe uma renovação imensa. Então, que essa energia de renovação esteja sempre com você e com todas nós. Então, em nome de todas as pessoas que estão aqui, receba todo o nosso carinho e nossa homenagem. Muito obrigada. Como não poderia deixar de ser, né, tem um recadinho da família dela, que eu acho que também faz parte, que é super importante, né? E a Samantha que é a portadora desse carinho da família. Eu vou chorar, hein? Então vamos chorar juntas. Olá, tudo bem? Sou o Galani Júnior, gerente da Imobiliária Abadia. Lúcia, estou passando aqui para parabenizá-la mais uma vez pelo 3º Congresso Mulheres da Energia. Tudo de bom, felicidades. Parabéns, Lúcia, pela 3ª edição do Congresso das Mulheres da Energia. Continue sendo essa mega empresária, uma mulher de força, maravilhosa, uma grande mãe. Parabéns. O motivo do vídeo hoje é parabenizar a nossa mentora do mercado imobiliário, Lúcia Abadia, pela realização do 3º Congresso Mulheres da Energia. Muito sucesso a todos envolvidos no setor. Não é trabalho que dá para fazer isso, mas sempre vale a pena. Bom dia, amiga, passando aqui para te parabenizar por esse evento lindo, incrível. 3º ano, Mulheres da Energia. Sabemos o quanto você se doa para fazer acontecer esse projeto. Continue sempre sendo essa mulher de força, de luz e de muita energia. Pelo 2º ano, eu estou ajudando a Lúcia Abadia na organização do Congresso Brasileiro Mulheres da Energia e pude ver a dedicação e o amor que ela tem por esse lindo projeto. Desejo todo sucesso sempre para você, titia. Um beijo. Lu, minha parceira do Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia. Bom, eu estou aqui para representar uma galera gigantesca que queria estar aqui dando seu depoimento, falando do quanto você é importante e inspiração para a vida deles. Represento a sua família, primeiramente, os seus amigos, os seus funcionários e todos os companheiros e as companheiras do setor. Você é fonte de inspiração e hoje não tem como negar, porque Mulheres da Energia, você irradia essa energia maravilhosa. Peraí, gente, não acabou ainda. Eu tenho um recado. Eu já começo a chorar antes do recado. Eu tenho um recado da família. Eles não fizeram um vídeo porque a gente recebeu o Henrico e eles estavam todos doentes. Então a gente não conseguiu reunir todo mundo. Esse vai o recado da Esté. Mãe, se eu precisasse resumir uma única palavra, você seria resiliência. Pela sua capacidade incrível de superar todas as adversidades em que você passou na sua vida e levantou muito mais forte. Quero que você saiba que eu te admiro demais por ter sido força, determinação e garra. Mãe, sabe que vou continuar brigando com você até o fim das nossas vidas, pois é o meu jeito de dizer que me importo e que te amo. Espero que esse congresso tenha sido mais um sucesso na sua vida. Nós te amamos. Esté e Momô. E agora? Mãe, muito orgulho da mulher, mãe e vó que você é. Nós te amamos muito. Que você continue sempre sendo a pessoa iluminada e batalhadora da sua filha e do seu neto Henrico. Gente, eu não sou tão forte quanto parece, não. Eu me derreto toda.
E realmente, fui vovó a semana passada. E essa semana eu quis ficar o máximo que eu pude com o meu neto. Então eu fiquei algumas noites sem dormir para ajudar a mãezinha dele a dormir. Então eu tô muitas noites sem dormir. Mas é realmente, assim, muito prazeroso. Além de ter a família linda que eu tenho, minha família maravilhosa, me apoia, por isso que eu consegui alcançar, né, na minha vida todos os degraus, que passei por muitas dificuldades. Mas venci todas, porque eu tinha um apoio muito grande da minha família e dos meus amigos. Quero agradecer a vocês, eu não esperava por essa homenagem, e nem é choro de tristeza, é choro de alegria sempre. Obrigada. Eu sou realmente de manhã muito animada. Eu acordo 5 horas para treinar, porque é o único horário que eu consigo. Porque depois o dia, né, já vai. Gente, obrigada pela homenagem. E desculpa tomar um tempão aqui. Obrigada, Alessandra. Obrigada a todas vocês por estarem aqui no ano. Todo o presente de vocês para todos. Obrigada. Aproveitando, né, essa inspiração, essa palestra incrível da Solange Ribeiro. Puxa, que inspirador, né? Então, antes de entrarmos nos assuntos técnicos, como é um congresso de mulheres da energia que também serve, né, para inspirar as outras, eu, como presidente de associação, eu não poderia deixar de mencionar minha satisfação, o meu compromisso pessoal, o meu e também das outras presidentes de associação que estão em outros movimentos, além desses aqui, das mulheres de energia, né, como Elbia, como Marisete, como Renata Isper, tem a Zilda ali, que é vice-presidente da BGD, que também, né, tem um trabalho incrível. Então, a gente tem que lutar pela defesa da inclusão de mais mulheres no setor elétrico. Ainda há muito por fazer, né? Dados mostram que apenas 20% dos postos de geração, transmissão e distribuição são ocupados por mulheres. Então, a gente tem que continuar lutando muito para ocupar esses espaços, né? Mas, como disse a Solange também, o layout do setor elétrico começa a mudar, né? Quando a gente vai para os eventos, vai para os lugares, a gente vê a participação de mais mulheres interessadas, isso é muito importante. E a gente tem hoje essa geração de mulheres mais fortes, determinadas, competentes, que têm exaltado esse tema, né? A Elbia puxa aí esse trem, vamos dizer assim, né? desse movimento. São 6 associações do setor elétrico que estão ligadas à geração com mulheres na presidência, vice-presidência, conselheiras, analistas, gerentes, enfim, em busca dessa participação de gênero. Então, antes de iniciar os assuntos técnicos, eu gostaria de ouvir um pouquinho, aproveitar a presença de cada uma aqui e ouvir um pouquinho da caminhada de cada uma dentro do setor. E aí eu gostaria muito de começar com Camila, que veio aqui representando a Marisete, presidente da Abrage. Camila, eu a conheço há muitos anos, nós trabalhamos juntas na ANEEL, e é um prazer estar aqui dividindo o painel com você, Camila. Muito orgulho de você. Queria te ouvir um pouquinho. Que incrível, né? Que incrível esse evento. Eu estou muito animada aqui, gente. E para compartilhar um pouco assim, né, da minha história, né, depois de ouvir Solange, né, eu tenho só metade do tempo da Solange no setor. E meu desafio com essa questão de gênero começou mesmo na universidade. Também decidi lá estudar engenharia mecânica. Só tinha mais eu e uma colega mulher na turma. E já desde esse tempo, né, aquela questão dos homens não nos incluírem, né? Eu não participava dos grupinhos, das saídas, de nada, né? E aí o que eu fiz? Usei isso em minha vantagem. Já que eu não ia, né, compartilhar da balada com os meninos, eu estudava. Terminei o curso recebendo a honra concedida pelo CREA, né, de melhor desempenho na turma de formandos daquele ano, na engenharia mecânica na UNB. Depois segui na minha vida profissional no setor elétrico, que eu já tinha começado na universidade em projetos de P&D. E aí fui trabalhar numa grande empresa, na Eletronorte, Grupo Eletrobras, e numa equipe de engenheiros homens, e trabalhava em fábricas, em campo, inspecionando qualidade de fabricação de equipamentos. Aí minha vida era solda, calandragem,
treliça, esse tipo de coisa. E nas fábricas, né? Aí era o clássico, né? Eu estava lá na fábrica o dia inteiro fazendo trabalho. Onde é o toalete, por favor? Ah, moça, aqui não tem banheiro feminino, não. Eu, não tem problema, xixi é tudo igual, gente. Vamos lá, né? E seguia. Depois, fui trabalhar numa instituição pública, na ANEEL. Trabalhei por 17 anos na ANEEL. Numa equipe também de homens na fiscalização, ia para a obra, construção de usina em operação de todo tipo no Brasil todo. E, de novo, eu era a única mulher e exceção naquele universo bem masculino, né? Mas isso não me impediu de nada, eu também não tive assim, grandes questões. Na verdade, até enxergava como vantagem, porque, por ser única exceção, as pessoas sabiam o meu nome, então, em toda reunião, eu era chamada por Camila. Mas nesse momento, nessa época da vida, teve uma situação que me chamou muita atenção. Um chefe um dia me chamou e falou assim, ó, nós vamos precisar reprogramar aqui a escala de trabalho, tal, porque a gente trabalhava em dupla. O colega da dupla que estava programado aqui disse que não vai poder viajar com você porque você é mulher e a esposa dele tem ciúmes. Eu fiquei tão espantada que eu falei, gente, como pode, né? Eu vou ser impedida de fazer meu trabalho por conta de, né, uma questão tão tão bizarra, né, como disse Solange recente. E mais ainda do chefe, né, de reprogramar uma escala de trabalho por essa questão. Mas não tem nada, não. Segui minha vida, né, azar o deles, né, então fui em frente, fiz outro trabalho. Depois fiquei refletindo, talvez eu tivesse ter que denunciado essa questão, né. Mas, assim, via de regra, a questão de gênero não me impactou muito na questão profissional, não. E só se tornou uma questão realmente presente assim, na minha vida mais recentemente, por conta disso aqui, por conta da mobilização de mulheres do setor que começaram a formar grupos, conversar sobre isso, fazer apontamentos e compartilhamentos de situações que viveram, porque eu comecei a entender que, por ter sido única e exceção em vários espaços, e ter simplesmente seguido, não que isso seja comum, né? Eu entendi que talvez eu tivesse sido exceção mesmo, e que essa questão, sim, impacta a vida de muitas mulheres, muitas profissionais, e nos limita, né? Nos limita e diminui a nossa potência. Então, faz muito sentido para mim esse contexto, essa conversa, e eu queria dar parabéns à Lúcia e a todos vocês, porque assim, há 20 anos atrás, quando eu comecei no setor, um evento como esse era inimaginável. Então, parabéns para nós e obrigada pelo convite. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos e completei agora, fevereiro desse ano, eu completei 40 anos de trabalho. 40 anos de trabalho ininterruptos. E tenho 2 filhas e também, igual a Solange falou, eu tive uma carreira com essas mesmas dificuldades, essas mesmas construções. Mas, para ser breve também, pelo adiantar da hora, eu gostaria só de explicar um pouco do meu momento atual, né? Eu tenho a honra de estar aqui nesse painel representando a BGD. Nos últimos anos, eu fui conselheira da BGD por uma carreira do setor elétrico que completa 12 anos agora. E o restante dessa minha carreira foi na telecomunicações, então eu sou oriunda do setor de telecomunicações e vim para o setor elétrico há 12 anos. Esse ano, uma honra mesmo, eu fui convidada para ser presidente da BGD. Tem Jéssica aqui, tem Thaís, tem Raquel aqui, uma honra ter sido escolhida. E eu tive que declinar, porque no momento que eu estou de vida, eu represento um setor um pouquinho maior do que a GD, que ficaria excluído desse meu trabalho, que eu considero hoje super importante, que é alavancar o armazenamento para todos os setores, GD incluso, mas Mercado Livre, incluindo as comercializadoras, os leilões que vão acontecer, o papel do armazenamento no setor elétrico, que vai ter que ser alavancado, assim como a gente alavancou a geração distribuída 12 anos atrás. Então, essa é a minha história. Tenho a honra de trabalhar na UCB, a UCB Power, que é uma empresa, uma indústria nacional, não, né?
uma indústria nacional com presença na Zona Franca de Manaus. E por esse meu trabalho, eu fui convidada esse ano para ser coordenadora adjunta do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas. Faço um trabalho grande lá também, tenho a honra de ter sido escolhida para mais esse papel. Então, essa é a minha história. Obrigada por essa introdução, Alessandra. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui. É realmente um privilégio estar aqui ao lado de mulheres tão incríveis que eu já admirava muito antes, assim, de ali estagiando, né, no início. E também estar aqui representando aqui a associação e aqui também, sei que pode parecer até um pouco frustrante a Elbia não estar aqui, porque realmente é uma mulher inspiradora. E eu vou contar um pouco como é trabalhar com uma mulher inspiradora, como Elbia. Eu falo que até o momento que a gente chega aqui, eu ficava me lembrando, às vezes, que eu tive que tirar batom vermelho, porque estava demais no evento. Vestido, tomar cuidado para não ser muito justo, muito curto, decote. A gente também preta, às vezes apaga também, né? Então é tanta coisa que a gente tem que ficar pensando, não pode ficar bonita demais também, né? Tem tanta coisa que nos faz lembrar o que é ser mulher, né? E talvez isso que Camila coloca também de... eu achava que às vezes eu não tinha passado por alguma situação que me expôs a alguma situação de exclusão, mas talvez quanto mais consciência a gente tem do que a gente representa, do que se tornar mulher, como diria Simone de Beauvoir, como é se tornar mulher, que a gente para pensar as séries que a gente passa, lugares que a gente não pode falar, ou às vezes até o seu jeito é muito fofinho. Você não vai conseguir ser firme no universo, tem que parecer mais forte, como um homem, né? Você tem que colocar aquilo mais forte, como um homem. Então essas coisas, quanto mais a gente toma conta disso, a gente vai percebendo. E eu coloquei algumas coisas aqui, porque até essa coisa da roupa, né? Muitas vezes eu quis me vestir de uma forma mais velha também, que parece ser muito nova também é ruim, né? Então são tantas coisas que nos fazem lembrar o que é ser mulher. E no meu caso, eu vim de uma região periférica de São Paulo, né? Eu vim de Itaquera, Zona Leste. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória de você ter que estudar em faculdades mais próximas, porque, enfim, fica muito ruim voltar à noite, né, sendo mulher, pegar ônibus, metrô, é difícil. Eu tive que me contentar, às vezes, com as oportunidades que davam para mim, né. E foi muito legal eu ter feito alguns estágios assim. Antes eu tinha a sensação de que mulheres gestoras eram ruins, porque geralmente elas estão olhando para a roupa que você está, estão achando que você está, de repente, competindo espaço com elas. Eu tinha muito isso em mente. E eu tive mulheres no início de carreira que foram mais ou menos assim comigo. E eu torcia para ter um gestor homem. Quando eu fui para o setor elétrico, a primeira pessoa que me contratou foi uma engenheira, uma mulher. E eu, advogada, imagina, nada a ver, né? Eu estava no setor ali totalmente estranho, era para ser estagiária de direito. E era uma mulher muito firme, era uma mulher muito admirável, assim, em como ela se sobressaía na frente de toda aquela marada. E foi meu primeiro estágio no setor elétrico, foi quando eu comecei a ter referências femininas que me moldaram e que me trouxeram onde eu estou hoje. Depois disso, eu tive a oportunidade de conhecer Francine Pisney, que todos aqui devem conhecer, mulher incrível no setor elétrico, muito generosa, sem saber que é tão generosa assim, que te abre portas. Depois tive o privilégio de conhecer Jerusa Magalhães, que também muitos conhecem, que ela é uma mulher incrível, gente. Eu acho que quem conhece Jerusa precisa conhecer, porque Jerusa, você entra na sala ali na ANEL, eu falava, meu sonho era conhecer o Elvio de perto. Aí a Jerusa, Elvio, vem aqui, querido. Bárbara está comentando agora sobre esse assunto, e ela me fazia ali, e ela me inseria, me levava de um jeito tão natural.
e Jerusa e Elvia, por fim, né? Porque Elvia fala com brilho no olho e com essa mesma... E onde ela vai, ela abre espaço, ela quer te colocar no lugar. Ela quer abrir o caminho para você entrar. E você vem com a mesma coisa. Ela falou, Bárbara, mãe ligou, tipo assim, realmente, Bárbara, você vai lá, tá usando fralda? Você ligou, tá usando fralda? Olha, vou precisar, porque a barriga começou a ficar enjoada aqui. Mas você consegue. E acho que essa confiança que ela deposita em mim reverbera e eu fico muito confiante também de estar aqui no meio de tantas mulheres incríveis. Bom dia a todas e todos que estão aqui presentes. É o meu 2º ano de evento, eu fico muito feliz. No ano passado eu pude participar em Brasília, né, como ouvinte, e esse ano aqui estou com essa missão também de representar a Biogás em nome também da nossa presidente Renata Isfer. Eu acho que assim, substituir nem é a palavra adequada, porque cada uma de nós temos uma história específica de trajetória. Eu estou muito feliz de poder ouvir todas as mulheres que estão aqui presentes, a Solange, a Camila, quando eu fui estagiária da ANEEL, onde ela trabalhava no gabinete quase com total assim, de mulheres, né? Era bastante inspirador também. E, bom, falando um pouquinho da minha trajetória com energia, com o setor elétrico, ela começou, eu acho que também semelhante a todas, na graduação. Eu sempre fui uma pessoa que fui muito curiosa de saber como constrói as coisas, mas existia aquele mito de engenharia, por mais que eu seja de uma outra geração, isso ainda perdura, acho que até hoje, em alguns momentos de engenharia é coisa de homem, mas eu falava que queria. No início eu até pensava, vou para arquitetura, que é aquela coisa que, né, dizem que é mais parecido com mulher, o que eu ouvia na época, e eu não concordo, para deixar muito claro. E entrei na engenharia de energia, fui tendo contato com energias renováveis, foi um momento também que eu me aproximei muito dessa questão de gênero, e eu acho que faz muito parte de mim, não só por ser mulher e ser uma mulher negra, mas porque eu acredito que a transformação e a transição energética, a sustentabilidade, ela passa por esse caminho do gênero e da raça também. Então, desde a graduação, eu pude participar de projetos de pesquisa, PIBIC, projetos de extensão, que o objetivo era mostrar para meninas de escolas públicas, assim como eu vim também de escolas públicas, que a engenharia não era coisa de homem, que a engenharia também era coisa de mulher. Então, a gente fazia oficinas lúdicas para mostrar o quanto era legal você fazer conta, você fazer experimentos e mostrar ali aquele ambiente universitário para todas essas meninas. Logo em seguida, assim, comecei a adentrar no mundo do regulatório da energia, que foi por meio do estágio da ANEEL. Então, tive a oportunidade de aprender. No gabinete que eu trabalhava, assim, tinham mais homens, né? Mas, como eu disse, assim, a Camila mesmo, que fazia parte do gabinete da diretora Elisa, era bastante inspirador. Lembro muito bem que a diretora Elisa usava uma canequinha escrito Girl Power. Ela colocava assim, na frente da mesa em toda reunião. E dá aquele quentinho no coração de saber assim, a gente não está sozinha, né? Mesmo no silêncio, no olhar, a gente vê que estamos juntas e que a gente tem um propósito. Após isso, continuei, o bichinho do regulatório me picou e continuei nessa área do regulatório. Tive a oportunidade de atuar nos últimos anos ali, na Abrace Energia, representando os consumidores, em assuntos que são de grande interesse do setor, de grande impacto de discussão, que são tarifas de distribuição, de transmissão, encargos. E foi um momento de muito aprendizado também e de poder compartilhar com mulheres muito fortes, porque o corpo técnico da associação era de mulheres que tinham muita segurança, que tinham uma trajetória também muito brilhante. E há 6 meses, pouco menos de 6 meses atrás, eu fui convidada pela Renata a compor o grupo da Biogás também, que é composto majoritariamente por mulheres. E conheci a Renata também por um processo de mentoria de mulheres do setor de energia, onde também tive a oportunidade, durante 1 ano, ali, de ter uma mentora. Então, faço coro ao que a Solange falou, que quem tiver a oportunidade de participar de um processo de mentoria, ou como mentora ou como mentorada, faça isso, porque é incrível poder ver que tem, às vezes, dores que a gente olha e algumas preocupações que a gente acha que são individuais, mas elas não são, elas são coletivas. E poder ver mulheres que passaram ali numa época até
mais difícil do que a nossa, não que não seja difícil hoje também, você fala assim, é possível olhar essas mulheres, e eu estou muito feliz, eu não vou me alongar mais, e eu agradeço bastante essa oportunidade. Eu vou começar contando de trás para frente. Vou falar onde que eu estou hoje, o que eu faço, e aí contar rapidamente essa trajetória. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Barretti. Atualmente eu atuo como diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade na Engie Brasil Energia. E toda vez que eu faço essa introdução em algum lugar, eu tenho que dar duas explicações. Aqui hoje eu só vou precisar dar uma, que a Engie Brasil Energia todo mundo conhece, então eu não vou precisar explicar o que é a Engie. Mas eu vou explicar rapidamente o que é essa atividade de ser diretora de Pessoas, Processos e Sustentabilidade. Basicamente, eu tenho sobre a minha gestão todas as áreas transversais da cadeia de valor de geração, transmissão e comercialização de energia. Então, a parte de IT e Digital, a parte de Pessoas e Cultura, que é como a gente chama o nosso RH, a parte de suprimentos, responsabilidade social, meio ambiente e comunicação. Tá? E eu gosto muito disso porque isso traz uma visão transversal da empresa incrível e a gente consegue ver a empresa de ponta a ponta. Além dessa atividade, eu atuo como responsável pelo Comitê de Sustentabilidade da Engie Brasil Energia, sou parte do Comitê de Ética e também presido o Comitê de Processos. E faço um trabalho que eu adoro, é um trabalho voluntário, eu sou conselheira da Junior Ativo de Santa Catarina, que é um trabalho que me enche de muito orgulho. Só que eu cheguei até aqui trilhando um caminho que é muito comum quando a gente ouve as histórias de vocês, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, assim como a Solange, a Lúcia, comecei a trabalhar com 14 anos e comecei, em algum momento ali com 15 anos, eu fiz um curso oferecido por uma instituição do terceiro setor, naquela época não era terceiro setor, numa escola pública de ensino médio onde eu estudava, que chamou a minha atenção pelo curso básico de tecnologia. E, diferentemente de vocês, eu entrei na área de tecnologia da informação, que apesar de não ser setor elétrico, também é um setor predominantemente masculino. Então, isso que a Camila comentou de ser a única mulher da sala, que a Solange também falou, foi uma coisa sempre presente na minha carreira desde o começo. Tanto no setor de tecnologia da informação e depois, há 20 anos atrás, quando eu entrei no setor elétrico também, pela falta da tecnologia da informação. E como a Camila comentou também, Camila, eu demorei para me dar conta disso, né? De ser a única mulher da sala, o fato de ser a primeira mulher numa cadeira de gestão, participando de projetos técnicos, a primeira mulher diretora. E aí, quando a gente se dá conta disso, fazendo esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui, onde tem esse trabalho de conscientização, de conversa, é muito importante a gente perceber o quanto o simples compartilhar uma história pode contribuir, né, para ajudar outras pessoas. E é isso que eu espero que a gente possa fazer aqui hoje, compartilhar um pouquinho de todas as nossas histórias, dos nossos projetos, para contribuir com todo mundo. Obrigada. A maioria que eu acho que já me conhece, porque eu já estou no 3º ano consecutivo aqui nesse evento. Eu trabalho com PCHs há 25 anos, eu entrei na ANEEL, saí da Universidade de Brasília, eu sou brasiliense, com muito orgulho, aliás. E fui convidada a entrar na ANEEL pelas mãos de uma grande mulher, a qual eu tive muito, a Rosângela Lago, que é uma pessoa, uma engenheira polveta, como se diz no Nordeste, né? Mulher incrível. E quando eu entrei na ANEEL, também as mulheres eram bem minoria, né? Depois começou a melhorar, assim, a aumentar a participação das mulheres. Mas é isso, eu estou há 25 anos trabalhando com PCHs. Quando saí da ANEEL, como eu trabalhava só com isso, né, acabei entrando muito no setor de pequenas hidrelétricas e ajudei a fundar a ABRA-PCH, que é a Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas, e venho caminhando com essa associação há 11 anos, a qual eu estou como presidente há 3 anos. Né? Com muito orgulho. Né? É um baita desafio, né, a gente trabalhar no setor elétrico, mas sobretudo com hidrelétricas. É bem desafiador. Mas é isso. Bom, vamos dar sequência aqui no nosso painel, falando agora um pouquinho dos temas técnicos. O tema nosso, sustentabilidade, o coração da transição energética. Antes disso, deixa eu fazer um registro. Tem uma diretora da associação aqui, que é a Renata Menescal, é diretora da Agragel, que é a Associação Brasileira de Energia Limpa, que trabalha também com PCHs, é uma pessoa que eu admiro bastante. Não podia deixar de fazer esse registro. Voltando aí para o tema do painel, né? O Brasil,
todos nós já sabemos, né, um líder global em eletricidade renovável, né, um status alcançado graças à nossa matriz, que é extremamente, né, é uma das mais renováveis do mundo, e graças à sua robusta base hidrelétrica, né, a espinha dorsal do nosso setor elétrico, a nossa grande bateria, que permite que todas as outras fontes se desenvolvam. Então, a gente vê aí os percentuais, né, de 85% de geração, da nossa geração hoje é uma geração renovável, que é 3 vezes maior do que a média global. É bacana isso. Porém, nós estamos vivendo um momento do nosso setor elétrico muito desafiador, né? Um momento onde a gente é chamado a achar soluções para equilibrar o nosso setor elétrico, que passa por desajustes, passa por desequilíbrios, e que nos preocupam bastante, né? Nós temos aí uma sobreoferta de energia, nós temos uma tarifa que é uma das maiores do mundo, isso é inadmissível para um país que tem a matriz que nós temos, e nós precisamos falar em medidas mais estruturantes, né? Semana passada a ONS divulgou a preocupação que ele está com possíveis apagões que venham a ocorrer em breve, né? O Operador Nacional do Sistema hoje, ele opera menos da metade do que é gerado no país. É questão de controlabilidade, isso é muito preocupante para nós, né? Temos que nos juntar para buscar essas soluções. E aí, eu queria começar essa rodada, Camila, com você. Você que pela sua experiência, né, com a ANEEL, com o MNE e hoje na ABRAGE, você tem uma visão mais sistêmica de todo o setor elétrico, tudo que você já passou, né, já viveu. De que forma as hidrelétricas podem ser vetores para garantir a sustentabilidade do setor elétrico no contexto da transição energética? A Alessandra representa uma associação de PCHs, hidrelétricas de pequeno porte, a Renata Menescal também está aqui, né? E a ABRAGE, que é a associação que representa as grandes hidrelétricas, nesse movimento, inclusive, né, que tem tudo a ver com o movimento de mulheres, há pouco tempo falou, opa, a gente precisa comunicar melhor o papel das hidrelétricas, a relevância desse tipo de fonte de geração, em todo esse contexto moderno, em que se fala, assim, de energia limpa e renovável como um grande atributo, que se fala em sustentabilidade. Então, eu, inclusive, estou recente... aqui, Renata, estava ali procurando. Na ABRAGE, nesse movimento de reposicionamento estratégico da associação e das hidrelétricas no Brasil, inclusive com uma posição muito vantajosa para o Brasil como um exportador e um player importante no cenário global. E aí, Alessandra, falar de como hidrelétrica, né, é importante para a sustentabilidade. Eu, como vocês todas, acho que essa é uma característica de mulher, né? Todo mundo se prepara, traz seu caderninho, suas anotações, né? A gente não vai despreparada para lugar nenhum, né? É por isso que nós somos fortes e resilientes. Mas eu faço assim, tenho feito, né, esse exercício de quais são essas características. Para resumindo, assim, pelo menos 10 características, né? E falando das novas fontes renováveis, né, as hidrelétricas no Brasil, elas são as usinas que sustentam, inclusive, a expansão das novas fontes renováveis, né, pelas características, né, que cada uma tem, cada tipo de geração tem suas potencialidades, tem suas limitações também, né, na entrega de serviços, e as hidrelétricas têm essa característica de, nos últimos anos, ter permitido e sustentado a expansão das novas fontes renováveis. É uma energia limpa e renovável, né, isso reconhecido no mundo todo, é um tipo de geração que com emissões insignificantes, né, de carbono, então o Brasil está muito à frente nisso. É um tipo de geração que fornece segurança energética para o sistema, né, porque principalmente pelos nossos preciosos reservatórios e pelas usinas estarem espalhadas em todo o território nacional e a gente tem ciclos hidrológicos complementares, né? Quando está seca no sul, está chovendo bastante no norte, etc. Então, as usinas hidrelétricas com seus barramentos formam preciosos reservatórios que garantem uma geração firme ao longo do ano, ao longo dos anos, né? Até com regularização plurianual, e elas têm uma característica, realmente, seus equipamentos e serviços, né, turbinas, geradores, serviços
acessórios todos que é a flexibilidade operativa. À medida que o sistema precisa aumentar, diminuir carga, e isso acontece de forma muito rápida, né? Os representantes do ONS sempre dão o exemplo do final da Copa do Mundo, né? No intervalo, que todo mundo levanta e abre a geladeira, o consumo aumenta significativamente e as hidrelétricas respondem instantaneamente, né? Então, elas garantem essa flexibilidade, que no fim é a segurança, né? A confiabilidade do sistema. Que no setor elétrico, Solange falou isso, né? Como é que separa o mundo físico do comercial, o fio da energia? No mundo físico, a todo momento, instantaneamente, tem que haver um equilíbrio da oferta e da demanda. Se isso não acontecer, é apagão, é racionamento, é blackout. Então, as hidrelétricas têm um papel muito importante na segurança, na confiabilidade do sistema. Elas também têm custo competitivo, né? Porque são estruturas de grande escala que têm, claro, como toda usina, uma alta necessidade de investimento na construção, mas que, por terem também uma vida útil longuíssima, secular, tem usinas no Brasil em plena operação há mais de 100 anos. Então, elas acabam depois, principalmente depois de amortizados os custos da implantação, né, elas continuam com vida secular e aportam um custo bastante competitivo e, inclusive, promovem que o custo da energia no Brasil possa ser menor, né, do que seria caso a gente não tivesse essa riqueza das hidrelétricas no nosso país. Tem uma outra questão que é muito importante também, que é uma fonte com toda a cadeia produtiva nacional, com know-how, com capacidade técnica, com inovação, e tudo fomentando, né, as nossas regiões, trazendo emprego e renda para o país, com capacidade local. Regulação de vazão, né, e recursos adicionais. As hidrelétricas, por estarem em cascata, elas promovem um ganho de escala até, né? A água que passa na primeira usina hidrelétrica lá na cabeceira do rio também passa nas demais ao longo da cascata, e a mesma água gera energia em mais de um empreendimento. Armazenamento de energia, né? Os reservatórios nossos são preciosos e devíamos ter mais, né? A Alessandra sempre fala isso. A gente passou 2021 o racionamento porque faltou água nos reservatórios também, mas porque também faltou mais reservatórios para a gente dar conta dessa questão, não só do consumo, mas também dos eventos climáticos que estão cada vez mais extremos, né? Desenvolvimento regional sustentável, onde as usinas estão instaladas e foram construídas, elas trouxeram muito desenvolvimento, trouxeram perspectiva de vida, trouxeram emprego, trouxeram capacitação para as pessoas que estão ali. Então, tudo isso, né, e podia ficar aqui o resto do dia falando, né, mas só para alguns elementos, mostra como as hidrelétricas no Brasil, em especial, essa é a nossa riqueza. O Brasil tem 12% das águas do mundo, a água doce do mundo. Então, a gente não pode prescindir dessa riqueza e a gente precisa compor, a matriz precisa ser composta por todas as fontes, todos os recursos, a gente não pode desperdiçar nada. Então, acho que esse é o papel que foi brilhante no passado, continua sendo muito importante no presente e ainda será a tecnologia do futuro. São todos os usos múltiplos que o reservatório proporciona que são fundamentais até para a vida humana, né? É segurança energética, hídrica e alimentar, que é fundamental. Bom, Zilda, queria ouvir um pouco você. A GD, na sua visão, ela influencia positivamente a preocupação com esses impactos ambientais? Hoje se fala tanto em impacto ambiental, né? Hoje a gente já consegue dizer que tudo tem impacto, né? E a gente está aqui para mitigar, né, para buscar soluções. Na sua visão, onde a BGD está trabalhando para impulsionar a massificação da transição energética? Eu colaboro, aceitei a ser vice-presidente da BGD, colaborando com o Carlos Evangelista na presidência, que é uma pessoa sensacional e que tem levado esse papel da geração distribuída muito bem nos últimos 12 anos. Sim, Alessandra, colabora positivamente. E eu acho que o papel da BGD de trabalhar com todas as renováveis, ele é o papel principal.
A gente tem os fóruns de biorrefinarias, os fóruns de qualquer que seja a fonte de geração, incluindo a solar, a eólica, a cogeração qualificada. E isso traz uma grandeza muito grande para esse trabalho de sustentabilidade, porque acreditar aqui, né, que o coração da transição energética é a sustentabilidade é um papel que a gente carrega na associação. E como que isso vai acontecer? Além das grandes usinas, e aí eu estou falando de grandes, até 5 megas ou 3 megas, dependendo da fonte, serem geração local, isso é uma sustentabilidade incrível. Melhora o local, o sinal, né, locacional que a gente fala, melhora a energia no entorno, cria um desenvolvimento econômico também. Além dessa parte das maiores usinas de GD, tem a crença que a gente tem na associação que cada casa no Brasil vai ser uma micro-usina de geração distribuída. Então, é um trabalho muito grande pensando na sustentabilidade. E a gente não pode deixar de fora também. Eu coloquei mais um item aqui dessa fala sobre a segurança energética. Então, a gente teve um apagão em São Paulo, e teve também em diversos lugares do Brasil, mas a associação é sediada aqui em São Paulo, então foi mais marcante para a gente. E esse apagão, em novembro, ele deixou a cidade por 2 ou 3 dias sem energia. Então, várias empresas, depois desse apagão, procuraram a associação perguntando como é que eu posso ter a segurança energética no meu microambiente. Então, é um trabalho que a gente acredita de gerar a sua própria energia, gerar localmente, melhorar o sinal locacional, ter segurança energética, e esse é o papel que a BGD tem levado para esse cenário. A gente, eu trabalho na associação há pouco mais de 2 anos, né? Vou fazer 2 anos na associação, mas trabalho com a eólica há mais de 7 anos. E eu nunca, desde que eu comecei na associação, desde que trabalho com eólica, meus primeiros trabalhos eram estimar o impacto de curtailment, né, o concern off, que a gente conhece, reconhecer a declaração ali pelo INS, buscar a declaração do INS e buscar o reconhecimento da ANEEL depois. Porque havia um sinal regulatório, assim como previsto em lei, de que todo corte exógeno, né, ou seja, que não esteja no controle do gerador, teria ali um ressarcimento, seja em energia, seja em carga. Desde 2014, a gente está falando disso. E desde o apagão do dia 15 de agosto, a coisa ficou muito feia, em termos de corte de geração renovável. Então, assim, se a gente for falar claro que a gente tem vários desafios, mas, sem dúvida alguma, é um espanto, assim, acho que eu falo não como membro ali da Beólica, mas eu falo isso como civil, assim, eu falo parte da sociedade civil, você perceber o desperdício de geração renovável. De fato, como a Alessandra colocou, mais de 80% da nossa matriz ela é renovável, matriz elétrica é renovável, mas a gente não está conseguindo lidar muito com a nossa abundância. A gente está cortando geração renovável disponível, apta para gerar, e a gente está falando de apagão na mesma frase. Então, sem dúvida alguma, esse é um dos maiores problemas que a gente tem enfrentado. Acho que a grande discussão, eu como só trabalho com regulação desde que me entendo por gente no mercado de trabalho, e é muito esquizofrênico, assim, muito problemático quando a gente percebe a dificuldade de você entender riscos, incorporar isso no arcabouço regulatório, dar o sinal para o investidor, porque é aquilo, risco mal precificado, valor alto em energia, preço, vai ser precificado.
Então, um risco como a operação do sistema, que está cada vez mais imprevisível e cada vez mais está tentando se adaptar a esse modelo que deixou de ser hidrotérmico, né, e é muito mais... a gente fala dessa variabilidade, ele ainda não está tentando lidar com essa variabilidade, mas a troco disso a gente deixa a regulação para outro lado, a gente deixa ele para trás, a gente vai falar ali de cortar. Vamos cortar que é mais fácil aqui, e aí qualquer coisa o judiciário resolve, qualquer coisa o Congresso resolve, e aí a gente não tem a regulação ali para atender a preciosidade do detalhe e reconhecer essas frustrações e mudar o modelo operativo. Bom, passando aqui, né, para a Thalita, né, Thalita, a produção do biogás e do biometano, ela faz a captura do metano que é tão prejudicial nessa questão das emissões, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o papel do biogás, né, e como é que ele pode ajudar na transição energética. O que é a biogás? Porque tudo que apodrece, tudo que libera ali a mistura de gases que vai para a atmosfera, polui o meio ambiente, é biogás. Então, o biogás hoje, ele por si só, a gente fazendo a captura dele e utilizando não só no setor elétrico, mas também em substituição ao gás natural, por exemplo, então a gente já deixa de emitir gases de efeito estufa. E transformar isso em energético tem um valor muito alto, tem um valor muito rico, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista energético também. Por quê? O biogás ele é uma fonte que está espalhada por todo o país. É uma fonte que você consegue utilizar o biogás para cozinhar, por exemplo, e é um assunto que afeta a questão de gênero também, porque tem muitas mulheres que cozinham ali, que são chefes de família ainda com lenha. Então, você pode fazer a substituição do biogás para cocção. E também até na figura de micro e mini geração também, que é que você tem uma geração distribuída ali ao longo do país e depender menos de uma expansão e ali uma consequência de aumento da tarifa de energia elétrica também, até também tem a possibilidade de competir dentro de grandes leilões de energia, que é dar essa segurança energética e essa flexibilidade. Por quê? Ele é armazenável, ele é flexível, ele tem todo ano. O biogás você pode aproveitá-lo a partir de resíduos da agropecuária, proteína animal, do saneamento, de aterro sanitário. Então, é basicamente fazer essa utilização aqui, julgar mais adequada ali dentro de um ponto de vista de estabelecimento de política pública. Então, é gigantesco, assim, é um leque muito grande de possibilidades e o potencial do Brasil para a utilização do biogás a partir da geração de energia elétrica, mas se a gente for pensar na utilização fim, né, do biogás, a gente consegue trazer a indústria para um patamar de indústria verde, gerar valor agregado para o país. A gente tem um estudo que foi realizado no ano passado, onde a gente tem um potencial de gerar mais de 800 mil empregos a partir do biogás, reduzir mais de 600 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que também é muito representativo, e, além de tudo, trazer investimento para o país que se traduz em emprego, renda. Né? Com tanto de acordos internacionais que o Brasil assina, eu penso que com essa expectativa de produzir hidrogênio para o mundo, né, quanto mais energia renovável de eólica e solar no sistema, mais vai ter que ter uma base firme, até para os eletrolisadores, enfim. Né? E essa base firme, ou ela vai ser hidrelétrica renovável, ou ela vai ser termoelétrica fóssil. Até agora nós não temos outra opção. Então, hidrelétrica ela é plano de governo, né? Ela precisa de previsibilidade, então é uma coisa que tem que ser planejada e muito bem planejada. E a gente fica aqui torcendo para que esse planejamento tenha coragem de enfrentar esses discursos ambientalistas que estão ultrapassados, distorcidos. É claro que a gente tem sim, impacto toda fonte tem, mas hoje com as tecnologias já há muito como se mitigar esses impactos. A gente tem aí um potencial inventariado de 14 gigas de PCHs, por exemplo, que é uma Itaipu de pequenos projetos que poderiam ser viabilizados, que poderiam gerar 1 milhão de empregos e mais de 100 bilhões de investimentos no Brasil, e trazendo tantos benefícios que a fonte traz e de baixo impacto ambiental.
Então, que enquanto não saiam as grandes do papel, né, que merecem aprofundamento, estudos, que sejam feitas, né, enquanto isso não acontece, que deixem sair as pequenas do papel também, porque ela tem um papel fundamental do sistema, né? E mais uma vez, né, é o mantra aqui, né, construir reservatório não é impactar, é criar disponibilidade hídrica. Isso é fundamental, a gente precisa mudar esse conceito. Bom, e aí arrematando o nosso painel de forma brilhante, né, Luciana? Como a diversidade e outros temas, esses outros temas, têm sido tratados lá pela ENGIE? Nossa matriz energética, tá? Porque quando eu olho, como você estava comentando, né, 85%, 84,7% matriz brasileira, matriz elétrica brasileira proveniente de hidrelétricas, o que a gente tem hoje na ENGIE Brasil Energia, e aqui eu sou representante do agente no painel das associações, reflete exatamente isso, né? Na ENGIE Brasil Energia, a nossa matriz de geração é predominantemente hidrelétrica e hidrelétricas de reservatório. Então, dos 10 gigas que a gente opera hoje na ENGIE Brasil Energia, grande maioria vem de hidrelétricas justamente para dar essa estabilidade e funcionar como a bateria, vamos chamar assim, do setor. Mas a gente também tem fortemente geração eólica, né, geração solar, e diversificamos recentemente o nosso negócio justamente na transmissão, porque a gente acredita que é muito importante ter a transmissão para garantir o suprimento da energia. Né? Mas não é só desse tipo de diversidade que a gente fala na ENGIE Brasil Energia. Quando a Solange abriu brilhantemente aqui o nosso painel nosso painel, ela fez a palestra inicial, a palestra magna, ela comentou bastante sobre a importância da diversidade em toda a sua amplitude. E a gente acredita isso também na ENGIE Brasil Energia. Quando a gente fala de diversidade de gênero, hoje nós colocamos em prática, já há 3 anos, um programa que a gente se orgulha muito, que é o nosso programa de carreira feminina. Então, nós temos uma trilha de carreira feminina dentro da ENGIE Brasil Energia, que nos ajuda a alcançar o nosso objetivo mundial de ter 40% de mulheres em cargos de gestão, que a gente chama cargo de gestão, tem uma capacitação específica, até 2030. Então, para atingir esse objetivo, quando a gente recebeu esse objetivo da matriz, do grupo ENGIE, né, ali em 2016, a gente olhou para isso e falou, poxa, como é que eu estou dentro de casa? E a gente percebeu que o nosso desafio era justamente nas áreas de OIM, nas áreas de implantação. Porque, N razões históricas, as mulheres não acreditam, não tem engenheira suficiente formada, não existe no mercado. E a gente, junto com o nosso time interno aqui, tem o pessoal de talento interno nosso ali presente, a gente olhou para esse desafio e falou, vamos procurar como é que nós vamos fazer isso. E a gente estruturou um programa que tem diversas fases. E começa desde o fato de quando eu tenho uma escola visitando uma usina, eu tenho certeza de ter uma mulher lá para poder mostrar para aquelas meninas, né, para aquelas jovens, adolescentes, que é possível trabalhar no setor, é possível mulher ter carreira no setor. Passa por programas de mentoria e passa por um programa que a gente se orgulha muito, que é o nosso programa afirmativo de trainees. Tá? Quando a gente lançou esse programa, a primeira edição dele, o pessoal falou, não, nós vamos ter 13 vagas, eram 11 vagas no começo. Não, vai ser difícil preencher. Bom, a gente abriu as inscrições, foram 2.800 mulheres inscritas e 300 homens. Tá? O programa era afirmativo, mas teve 300 homens que se inscreveram no programa afirmativo. Que é justamente aquilo que a gente comentou no início. O homem se preenche 50% do quesito, ele se inscreve, né? Nesse caso, vai que dá. Eu também se inscrevemos. Tá? Mas tudo isso faz parte dessa trilha de carreira. E hoje a gente está na segunda edição desse programa afirmativo, a gente tem programa de formação para mulheres, mentorias, e a gente se orgulha muito disso, porque a gente acredita a diversidade, para além do gênero também, pessoas com deficiência, também raça, e trabalhar isso de uma forma bem ampla. Olha, dado o adiantado da hora, né, eu gostaria de encaminhar aqui já para a conclusão do painel com uma fala de cada uma, né, e de forma, se despedindo aí, Camila, quais são, né, os desafios e soluções necessárias na sua visão, né, para essa reformulação que a gente precisa fazer do nosso setor elétrico, né, pensando sobre essa ótica de sustentabilidade, aí você já concluiu sua apresentação. Conhecer que o nosso setor elétrico, o nosso modelo setorial é um grande sucesso.
O Brasil é uma potência em energia e a gente tem um país com quase um dos maiores índices de universalização, inclusive de acesso na energia elétrica. Então, reconhecer que a gente fez bem. E a gente, porque nós participamos disso também, né? A Solange deu aqui o relato dela de há quantos anos ela participa dessa construção e tenho certeza que todas vocês também. Mas também a gente precisa reconhecer que não dá mais, já deu. O nosso modelo é de 20 anos atrás. Nessa época a matriz era hidrotérmica, mas nessa época também não tinha Uber, não tinha Airbnb, não tinha nada disso. A gente dependia de táxi. A gente viajava para se hospedar na casa de parente, né? Não existiam tantas possibilidades quanto tem hoje. Então, assim, o mundo mudou muito, as tecnologias mudaram, as necessidades das pessoas mudaram e o nosso modelo precisa ser adaptado para isso, né? Então, tem desafios como subsídios, né, que vem destruindo o valor no setor. Não dá mais para a gente seguir com uma plateia em que mais da metade paga meia entrada, tem carteirinha de estudante ou está no camarote VIP, né? Não fecha a conta. Então, a gente precisa mudar isso, e para uma lógica, né, até considerando a abertura de mercado, né, que é inevitável e tem trazido tantas oportunidades de negócio, inclusive, quando é um mundo novo, né, as mulheres têm mais possibilidades, porque não vem com o ranço do passado, e tudo que indica sinal de preço adequado, eficiência, competição. A Lúcia começou aqui contando a história dela do mercado imobiliário, né? Ela tinha oportunidade lá no fim de semana de se dedicar e conseguir resultados melhores. Um setor com mecanismos de preço competitivos promove isso, a participação ampla, a democratização e melhores resultados, negócios que são mais customizados, que atendem melhor as pessoas. Então, a reforma que a gente precisa implementar nesse setor, e certamente as mulheres serão muito especiais para construir isso, depende de reconhecer que a gente fez muito bem no passado, mas que a realidade mudou, e a gente precisa levar a nova realidade de agora e a do futuro para as bases legais, normativas, regulatórias. E, na minha opinião, além de todos nós, não tem como a gente avançar se o governo do momento, né, o governo da vez, de agora ou de amanhã, não fizer essa liderança. Caminhos, a geração distribuída com a geração local e a inserção complementar dessa fonte nas redes, eu digo que complementariza o setor elétrico, né? É um complemento. E é um complemento que, ele gerando localmente, ele complementa o setor elétrico, levando essa confiabilidade. Mas eu diria que o desafio maior, Alessandra, é cada um de nós aqui, a BGD está levando com a geração local, mas cada um de nós levar para o seu setor a ideia que eu já ouço falar nas telecomunicações há mais de 20 anos, que é a rede inteligente. Então, cada um que trabalha no seu setor tem a ideia que não existe rede inteligente se você não puder economizar a energia quando ela sobra e você devolver o sistema quando ela falta, né? Então, isso é cada um no seu setor pensando como transformar de verdade as redes inteligentes no Brasil. Esse eu acho que é o maior desafio. E a GD, a geração distribuída, está fazendo isso localmente. Então, é o compromisso da associação. Sandra, bom, o papel da regulação é fundamental, né? Eu estava falando há pouco do Consernov, né, do Código de Geração Renovável, mas, sim, para além dessa questão, mas de muitas outras, o papel realmente da regulação, que é o de concretizar políticas públicas, ali, de olhar no detalhe, né, o que precisa ser ajustado, inclusive questões transversais, a gente está falando de questões sociais, ambientais, de governança, tudo isso precisa ser endereçado, e é tão bonito esse modelo, é tão prestigiado, né, lá fora, aqui dentro, estava dando certo, tem dado certo. O que falta um pouquinho, talvez, é de investimento, e talvez até na sociedade perceber a grandeza do que é a regulação. Eu, quando fui fazer direito regulatório, ninguém na minha faculdade sabia o que era, né? Então, a regulação é ainda muito afastada, né, da sociedade, até das lideranças. E nesse sentido, aqui fazendo o coro do movimento Valoriza a Regulação, né, da ANEEL e de tantas agências reguladoras, o papel que elas exercem, né, da competência técnica que existe naqueles profissionais,
É muito bonito de ver isso na prática, quanto a gente tem profissionais capacitados ali dentro. Camila veio de lá, enfim, são profissionais incríveis que precisam naturalmente de reconhecimento, de estímulo, assim como no setor privado, mas, claro, com a grandeza do papel que eles exercem para que as avaliações possam ser feitas de forma técnica, racional, equilibrada e, mais do que isso, de forma independente, né, autônoma, para que a gente não tenha ingerências políticas, né, para que o que é do político deixe no político, o que é do jurídico, do contencioso ali no âmbito judicial fique lá, e as agências ali exerçam o papel de mão da sociedade, mão do Estado. Tá? Eu acho que esse recado que eu queria dar, e naturalmente agradecer a oportunidade e o privilégio de estar aqui. Eu fico muito, muito feliz e honrada. Com certeza eu ganhei minha semana, eu ganhei meu ano de estar aqui com vocês. Sem dúvida, esse momento de valorizar, né, o nosso corpo técnico, né, as agências reguladoras passam por um momento também muito desafiador, né, e a gente tem que apoiá-los. Luciana, como a ENGIE atua para ampliar o efeito das suas ações ambientais? Obrigada. Bom, quando a gente olha para tudo que a gente comentou aqui rapidamente em termos de desafio no setor elétrico, né, a gente está falando ali de como alterar, como fazer a gestão dos recursos energéticos distribuídos, a gente está falando de regulamentação, subsídio, revisão tarifária, tudo isso é super, super, super necessário. Mas quando a gente olha de sustentabilidade, para a gente tem um tripé que é essencial e que a gente tem que endereçar de forma conjunta. Então, a gente está falando de fazer toda a nossa gestão da matriz, toda a nossa gestão energética baseada em 3 coisas: pessoas, planeta e performance. Por quê? Se eu não tiver performance econômica, eu não consigo ter recursos necessários para fazer as ações que vão minimizar impactos, que vão fazer impactos positivos tanto no planeta como nas pessoas. Então, não é uma questão da gente dizer ou performance ou cuidar das pessoas. É a conjunção que a gente aplica aí, a conjunção E. A gente tem performance e cuida das pessoas e cuida do planeta. E a gente faz isso na ENGIE através de diversos programas socioambientais. Para aproveitar bem esse espaço aqui, eu vou citar um só, porque eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de rede e conexão, que é o nosso programa de responsabilidade social chamado Parcerias do Bem. Tá? Parcerias do Bem, a gente olhou para nossos 25 anos de experiência de projetos sociais e se fez a pergunta: como é que eu consigo ampliar o alcance dos meus projetos sociais? Como é que eu consigo impactar positivamente mais pessoas? E aí a gente pegou os nossos projetos sociais e formatou como produtos sociais. E oferece isso para nossos parceiros, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para que eles entrem junto conosco nessa jornada para ampliar o impacto positivo das ações sociais. Então, a gente tem programas de empreendedorismo feminino, a gente tem centros de cultura e sustentabilidade que atacam positivamente a questão da educação e vários outros programas. Então, para a gente, né, resposta curta para a tua pergunta, como a gente faz com que a sustentabilidade esteja realmente no coração da transição energética, é através de parcerias, é através do olhar conjunto para essas 3 coisas: pessoas, planeta e performance. Muito obrigada. Eu agradeço bastante a participação de cada um. Acho que tem muita coisa que a gente absorve que vale a pena, né? A gente, dado o adiantado da hora, nós vamos encerrando aqui esse painel. As perguntas podem ser direcionadas para os painelistas aqui, depois a organização manda para cada uma, responde vocês, né, para não atrasarmos as próximas apresentações. Então, eu gostaria realmente de agradecer essa oportunidade, Lúcia, de poder falar um pouco sobre a nossa história e sobre o setor elétrico. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Alessandra, todas as nossas palestrantes. A Lúcia tem agora um mimo para vocês também. Quero agradecer a todas vocês. Obrigada. A gente temos um presente também da Lancome para vocês. Olharam para nós agora. Também tem certeza. E o nosso amigo também está presente.
A gente ainda vai entregar os mimos e aí a foto oficial a gente deixa depois da entrega. Por gentileza, aqui nossa equipe pode entrar então com os mimos. Todas serão presenteadas aqui com Oba Hortifruti também, que está deixando aqui um mimo e também o troféu para cada uma das mulheres que participaram aqui conosco, trazendo mais conhecimento, enriquecendo essa nossa manhã e o nosso Congresso Brasileiro Mulheres da Energia. Das mãos de Lúcia Abadia, todas então irão receber presentes do nosso congresso, do nosso patrocinador Oba Hortifruti. Aproveitando também, agradeço mais uma vez os nossos patrocinadores Platinum, Engie e Itaipu Binacional, Patrocínio Ouro, Naturgy, Semig, muito obrigada pela parceria de vocês aqui, por estarem com a gente neste ano, nosso 3º Congresso Brasileiro Mulheres da Energia. Olha só quantos presentes, hein? Muito obrigada, Bruna, pela sua participação. Prosseguimos agora com a palestra Compras Sustentáveis Itaipu Binacional, com Daniele Tassi. Seja bem-vinda, Daniele. Daniele é superintendente de compras da Itaipu Binacional, onde trabalha desde 2009. Formada em Engenharia Civil pela UFPR, com pós-graduação em Finanças e MBA em Administração e Negócios do setor elétrico. Ela atua na Superintendência de Compras e também preside o Conselho Fiscal da Fundação Itaipu Brasil e representa a diretoria financeira em comissões e comitês diversos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Daniele. Obrigada. Boa tarde a todas. Quero, em primeiro lugar, dizer que é um prazer estar aqui hoje. A Itaipu é a primeira vez que participa também. E estamos gostando muito dessa energia. Eu até ia sugerir que o nome seja Mulheres da Energia e de Energia, porque eu nunca vi uma energia tão boa como que a gente está vendo aqui, essa mulherada toda. A gente vê a força e a representatividade que a gente tem, né? Não sei se a apresentação já está ok? Ok. Bom, como o tema desse 3º congresso, um dos principais era sustentabilidade, a gente achou que seria bem importante trazer e compartilhar com todas vocês um programa que nós fizemos, estamos fazendo ainda, né? Ele já está maduro, mas tem sempre o que evoluir, que é o Programa de Compras Sustentáveis. Como a Marina falou, eu atuo na Superintendência de Compras, então a gente tem o maior orgulho de apresentar, porque foi um programa que deu bastante trabalho no início e que a gente vem aprimorando e a gente quer disseminar todo esse trabalho que a gente fez para que todas as empresas possam continuar e que possam também fazer cada uma na sua área. Então, eu acho que todo mundo já conhece, mas é bom sempre lembrar a natureza jurídica da Itaipu. Nós não somos uma empresa privada e nem uma empresa pública, somos uma empresa de direito internacional. É uma empresa que foi instituída pelo tratado, firmado entre o Brasil e o Paraguai em 73. Estamos aí comemorando mais de 50 anos. E a gente sempre gosta de lembrar, porque esse é um dos grandes desafios que a gente tem.
a nossa empresa, por ser binacional, a gente tem particularidades que só a gente tem. Então, às vezes, para implantar um projeto, um programa novo, a gente tem que contornar algumas dificuldades, né? Umas barreiras que a gente vê. Então, a gente tem sempre um desafio um pouquinho maior. O nosso corpo funcional, ele é composto por brasileiros e paraguaios. Sempre espelho, a gente tem uma estrutura de espelho, então tudo que a gente tem no Brasil, a gente tem no Paraguai também. Todas as diretorias, superintendências, temos brasileiros e paraguaios, com as mesmas responsabilidades e o mesmo poder de decisão. Então, todas as decisões da Itaipu são feitas compartilhadamente Brasil e Paraguai. Aqui a gente colocou o nosso organograma, nossos 2 sócios principais, né? A Embipar no Brasil e a ANDE no Paraguai. E aí, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Geral e as demais diretorias, técnica, jurídica, administrativa, financeira e coordenação. Deixamos aqui destacada a financeira, porque o Programa de Compras Sustentáveis é da Superintendência de Compras que está situado na Diretoria Financeira. Bom, pela particularidade da binacionalidade, a Itaipu ela não é regida pela legislação brasileira e nem pela paraguaia. Então, a gente tem um normativo próprio, que é uma mescla das 2 leis, né, das 2 legislações. Então, nós fazemos nossas compras todas por licitação, mas as nossas licitações não seguem a lei brasileira e nem a paraguaia, então a gente tem a nossa norma geral de licitação, a NGL, que é uma mescla das normas, na época, 8666 aqui do Brasil e a 2051 do Paraguai. A última revisão da NGL é de 2012, então ela é muito parecida com o que a gente tem na 8666, e nós já estamos estudando algumas atualizações para trazer o que tem de boas práticas da 14133 também para a nossa NGL. E nessa última revisão da NGL de 2012, no artigo 5º, foi incluído uma preferência de que as nossas aquisições tivessem critérios de sustentabilidade ambiental e a promoção do desenvolvimento social e regional sustentável. Então, foi aí que a gente viu uma deixa e até uma necessidade da gente colocar a sustentabilidade nas nossas licitações, nas nossas contratações. Foi então que surgiu a ideia do programa Compras Sustentáveis, que eu vou falar um pouquinho aqui da estratégia, como a gente iniciou. Bom, a primeira parte a gente fez um planejamento, né, o nosso plano de implementação. Montamos uma matriz flexível, que a gente chama de flexível, já vou explicar um pouquinho por quê. Considerando esses aspectos, os 5 aspectos: pessoas, governança, processo de compras, envolvimento de fornecedores e as medidas e resultados. Então, a gente colocou algumas metas em todos esses 5 temas, num período de tempo de 7 a 8 anos. Então, iniciamos em 2013 e o nosso planejamento ia até 2020. Iniciando, claro, pela fundação, incorporação, prática, evolução, e em 2020 a nossa ideia era chegar no topo, né, e que a gente estivesse com tudo já consolidado. Matriz flexível a gente coloca porque as nossas metas a gente dividiu nesses períodos, mas tinham algumas ações que passavam de um período para outro. Então, era uma novidade para nós, a gente não sabia bem o que encontrar, então colocamos matriz flexível, porque realmente algumas ações começaram em 2013, foram permanentes até 2020, outras a gente antecipou e outras postergou, então foi uma matriz realmente flexível. Em 2020, nós não atingimos os 100% das ações, chegamos em 85%, mas consideramos que foi um bom resultado, porque a gente teve, entre 2013 e 2020, a gente tem várias diretrizes que vão sendo mudadas e readequadas durante o processo, mudanças de gestão, mudanças de estratégias, então a gente foi mudando e vai mais um pouco da flexibilidade da nossa matriz. Então, a gente entendeu que 85% já era bem um ponto a ser considerado muito satisfatório. Depois desse planejamento, criamos uma política de compras sustentáveis para a gente ter as diretrizes para as aquisições e bens de forma sustentável e para promover junto ao público interno, que seriam todos os empregados da Itaipu, e o externo, que seriam os nossos fornecedores. Então, a nossa ideia era implantar o compras sustentáveis na Itaipu, mas passar isso para a nossa cadeia de fornecedores. Relacionamos alguns aspectos e quais eram os impactos que nós queríamos analisar desses aspectos. Então, na dimensão econômica, nós avaliamos
impactos da produção de energia, impactos de fornecimento regional, que era a capacidade de fornecimento regional, o risco para a imagem ou a reputação da Itaipu e a eficiência do processo de compras. Analisamos os impactos de todos os objetos nesses aspectos. Na dimensão social, avaliamos desenvolvimento local, equidade de gênero, saúde, segurança do trabalho, inclusão de micro e pequenas empresas e bem-estar do trabalhador. E, por último, a dimensão ambiental, que foi a geração de resíduos, emissão de gases do efeito estufa, consumo de energia, consumo de água e toxicidade. Então, como é que nós fizemos isso? É isso mesmo. Nós fizemos a Itaipu faz compra dos mais diversos objetos e contratação de serviços. E, lógico, a gente não podia fazer de tudo, né? Só de materiais de estoque, a gente tem mais de 30 mil itens cadastrados. Então, nós fizemos um levantamento do histórico de contratações dos últimos 5 anos, na época, né? E começamos a definir alguns critérios. Então, quais eram os itens que nós comprávamos em maior volume, quais eram os itens que tinham maior impacto naquelas dimensões, naqueles aspectos que eu citei agora, quais eram os mais relacionados à geração de energia, e começamos a fazer esse filtro. Fizemos também uma análise de oportunidade e conveniência, que aqui, vou explicar um pouquinho o que significa. Os contratos de serviço continuado, principalmente, eles são contratados por um período de até 60 meses. Então, a gente começou a avaliar que a gente teria uma licitação de um serviço que ele não tinha um volume tão grande, não tinha um impacto tão grande, mas se não fizéssemos a análise naquele momento, só íamos conseguir fazer dali 5 anos, dos 60 meses. Então, nós trouxemos ele para frente, e aí que a gente chama da oportunidade, tem que ser agora. Então, trouxemos ele na prioridade da lista. Aí, elegemos esses objetos, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, o transporte, os uniformes, vigilância, pneus, coffee break, móveis de escritório. Analisamos todos aqueles impactos que a gente verificou e definimos requisitos de sustentabilidade para esses objetos. Então, como é que a gente fazia? Nas licitações desses objetos, a gente colocava alguns requisitos na especificação técnica ou numa cláusula contratual. E aí, com aquele grande desafio de ter sempre a licitação, que é a nossa forma de comprar, né? Então, a gente não podia restringir a competitividade, ao mesmo tempo, também não podia comprar muito caro. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho, e aí surgiu o Comitê de Compras Sustentáveis, que a gente tem até hoje, atuante. Acho que eu vou passar aqui um pouquinho para frente. Esse Comitê de Compras Sustentáveis, ele tem um representante de cada diretoria, brasileiros e paraguaios. O programa ele é binacional, então a gente tinha que analisar os objetos nas 2 margens, né, que a gente chama. Então, um representante de cada diretoria para nos ajudar a fazer todo esse trabalho. Desses objetos que nós pegamos, nós analisamos todos esses itens. Então, o custo total de posse, avaliação do ciclo de vida, avaliação de risco, a legislação e a normalização aplicáveis. Aí, lembrando que a legislação a gente tinha que analisar Brasil e Paraguai, né, porque existe legislação diferenciada, por exemplo, na compra de madeira. Aqui no Brasil, a gente tem algumas regras, lá a gente tem diferentes, então isso a gente tinha que levar em conta. E a análise de mercado, porque a gente não podia definir requisitos que ninguém atendesse. Então, a gente tinha que ter um mercado e ainda tinha que ser competitivo. Então, esse comitê se debruçou ali durante uns 2, 3 anos para definir os requisitos, que ficaram os requisitos mínimos desses objetos. Criamos o roteiro de compras sustentáveis. Ele foi criado em 2015. Agora, a gente também está estudando uma revisão desse roteiro. E ele, inclusive, está disponível no nosso site. E aqui tem o passo a passo de como foi todo o estudo que nós fizemos com esses objetos, o custo total de posse, ciclo de vida, como é que a gente analisava, o que a gente analisava, para chegar nesses requisitos mínimos. Aqui alguns resultados do que nós tivemos. Então, foram 7 anos de campanha interna. Essa é a parte mais difícil, é a sensibilização, porque a gente tinha um corpo funcional de quase 3 mil empregados que estavam acostumados a comprar sempre da mesma forma. E aí a gente queria incluir alguns requisitos que eles achavam que iam atrapalhar as compras que eles queriam. Então, aqui foi realmente uma parte mais desafiadora para nós. Chegamos no resultado de 55 objetos.
Então, a gente tem uma lista, que também está no nosso site, dos 55 objetos que nós compramos de forma sustentável, com algum ou outro requisito de sustentabilidade. São mais de 500 requisitos, alguns são comuns para mais de um objeto, mais de um serviço. Nós temos, por exemplo, algumas cláusulas sociais que são comuns em todos os nossos serviços continuados, que por exemplo, a gratificação de Natal, que a empresa proporciona aos terceirizados um plano de saúde, um seguro de vida. Então, isso é comum em todos. Fizemos mais de 90 workshops para as áreas requisitantes. Foram mais de 320 pessoas treinadas, porque tinha que ser todas as pessoas que faziam essa requisição dos objetos e as que iam fazer a gestão também, além dos fornecedores que tinham que saber como que eles iam atender o que a gente estava pedindo ali. E aí, nesses treinamentos, a gente sempre deixava muito claro que a nossa ação sempre foi educativa. Então, a gente não podia exigir que o fornecedor tivesse um plano de gestão de resíduos na época da licitação. Mas a gente podia colocar no contrato que, depois da assinatura do contrato, 30 dias depois da assinatura, ele teria que nos apresentar um plano de gestão de resíduos. Então, já foi uma forma de trazer o fornecedor e mostrar para ele, olha, você faz um plano, a gente vai te ajudar, e mostrar como é que você vai fazer essa gestão. Até tem alguns exemplos de transporte, por exemplo, que eu citei antes. Um requisito que a gente colocou foi que o transporte dos nossos empregados, que levam os empregados para as usinas, os ônibus têm que ser lavados toda semana. Então, um dos requisitos que nós colocamos no contrato foi que a empresa teria que ter um plano de reutilização da água dessa lavagem. Então, 60 dias depois do contrato, eles apresentaram para nós, vamos reutilizar dessa forma. Tal. Então, a gente entendeu que realmente as nossas ações tinham que ser aos poucos, para não ter um impacto muito grande e também não afastar os fornecedores das licitações. E ali, mais de 345 reuniões de trabalho do comitê para definir todos esses requisitos. Os requisitos eles estão vigentes até hoje. Nós iniciamos agora, fizemos uma recomposição do comitê e reiniciamos agora um estudo de todos esses objetos, visando ampliar os objetos e ver quais são os requisitos que realmente estão dando resultado, quais não estão sendo usados, para realmente a gente deixar mais atualizado. Aqui também, continuando um pouco dos indicadores. Então, hoje em dia, aqui a gente colocou os valores médios. Das nossas compras, 11% dos itens de compra já tem requisitos de sustentabilidade, 21% do valor total das compras. Parece pouco, mas a Itaipu, a média de compras por ano é mais ou menos 160, 170 milhões de dólares. O nosso orçamento é em dólar, então a gente sempre conta em dólar. Então, 21% desses valores já foram contratados com fornecedores que têm algum requisito de sustentabilidade. De todos os fornecedores contratados, 22% tiveram requisitos de sustentabilidade, então ele já tem essa incumbência de ter alguma ação nessa área. 36% desses são locais. Locais a gente considera todo o Paraná, a gente considera locais, e no Paraguai são todos os fornecedores do Paraguai, porque as dimensões do Brasil e do Paraguai a gente não pode comparar. Então, o tamanho do Paraguai é mais ou menos o tamanho do Paraná, e aí a gente definiu como os fornecedores locais. No Paraguai, são todos os fornecedores. E 28% deles são micro e pequenas empresas. Do total dos nossos contratos, a gente tem uma média de 4.000 contratos por ano, aqui considerados aqueles ordem de compra, autorização de serviço, contratos mesmo. Então, são 14 instrumentos contratuais, 14% desses instrumentos já têm a sustentabilidade. E aqui, comentar também que uma ação que nos traz bastante orgulho. Lá em 2013, quando nós iniciamos o programa de compras sustentáveis, nós descobrimos que também estava sendo começado o estudo da ISO 20400, que é a ISO de compras sustentáveis. Então, nós conseguimos participar, junto com a ABNT, a Itaipu e a ABNT, participamos desde a primeira reunião, que foi em fevereiro de 2013. A norma ela foi lançada em 2017, mas conseguimos participar e a gente se orgulha em dizer que boa parte da ISO de compras sustentáveis é muito parecido com o nosso programa, porque a gente foi desenvolvendo junto. Então, foram 6 reuniões mundiais que foram realizadas, 2 delas no Brasil, inclusive,
Uma delas em Foz do Iguaçu, que foi lá na Itaipu, e a outra, a última, em dezembro de 2016, foi no Rio de Janeiro. Foram 52 países envolvidos, que uma representatividade de 65% da população mundial, 85% do PIB, e esses 52 países responsáveis por 73% das emissões de CO2. Então, esse foi um trabalho que foi feito em conjunto, né, com todos os países defendendo também alguns aspectos da sustentabilidade. Então, a gente tem o orgulho de dizer que fizemos junto, fizemos parte, trouxemos para dentro do nosso programa os conceitos da ISO 20400. E aí, a nossa intenção maior de trazer aqui para vocês é justamente disseminar, mostrar que a gente tem esse roteiro, esse passo a passo, e nos colocar à disposição. Qualquer dúvida, a gente quer ajudar, a gente gosta de ajudar, a gente tem orgulho de dizer como é que a gente fez e que espera que todas as empresas possam, pelo menos um pouquinho, aproveitar e tirar proveito desse nosso programa. Obrigada. Obrigada, Daniele, pela sua participação. A gente tem um presente para você,